Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje às nossas aulas de segunda-feira. Então, para nós começarmos, eu farei um resumo do que nós falamos na segunda, ok? Falamos sobre artigo de opinião, tá? O que significa um artigo de opinião? É um texto objetivo, né, que expressa o posicionamento de um articulista. Quem seria esse articulista? A pessoa que escreve o artigo sobre interesses sociais, sobre personalidades na política, na arte, na cultura, no esporte, certo? E qual é a intenção desse artigo de opinião? É justamente mostrar o ponto de vista dessa pessoa que está escrevendo sobre tudo isso que eu acabei de pontuar para vocês, né? Os interesses de modo social, né? De como as pessoas vivem na sociedade, como convivem, sobre tudo que acontece nessa questão social, tá? Sobre as personalidades no mundo da arte, no mundo do esporte, no mundo da política, né? E como se tem a falar sobre o mundo da política. Então, o articulista, tá, que faz, né, esse tipo de texto, ele está atento, né, a tudo aquilo que acontece, tá, em relação a esses interesses, ok? Bom, o artigo de opinião, tá, ele como, né, tem o intuito, né, de apresentar um ponto de vista, tá, ele tem a seguinte estrutura, tá? Nós temos o título, depois temos o parágrafo introdutório. O parágrafo introdutório é aquele em que você vai apresentar o seu ponto de vista, a sua opinião a respeito de um determinado tema, tá? Então, no primeiro parágrafo você expõe, né, essa sua opinião. Depois você tem os parágrafos de desenvolvimento, tá? Que é justamente o momento em que você expõe, tá? E tenta convencer o leitor, né? Com argumentos sobre o seu ponto de vista, tá? E nós temos a conclusão, que é o fechamento do seu texto. É quando você dá, né? Uma solução para aquilo que você colocou em pauta, ou se você não sabe exatamente como, né, dar essa solução, então você deixa isso, né, em aberto, mas você dá as coordenadas, tá, daquilo que você pensa e conclui esse seu pensamento através dessas coordenadas. Tá certo, pessoal? Então, nós falamos sobre esse tipo de texto na nossa aula de segunda-feira. Falamos também sobre o texto dissertativo. Então, vocês ouviram que eu acabei de dizer que esse texto, esse artigo de opinião, ele se fundamenta, né, pelo ponto de vista igualzinho ao texto dissertativo, que tem o mesmo intuito, tá? Que é apresentar opinião, apresentar o ponto de vista a respeito de um determinado assunto. O texto dissertativo argumentativo tem também esse mesmo intuito. Argumentar significa convencer. Então, além de você apresentar o seu ponto de vista, você tem que convencer o leitor sobre esse seu ponto de vista. Por isso, o texto é chamado de dissertativo argumentativo. Falamos também dessa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? A introdução é o momento em que você apresenta a sua tese, que é o seu ponto de vista, os seus argumentos. Falamos também que o desenvolvimento num texto dissertativo, ele terá que ter, né, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, né, e chegando a ter o terceiro, né, nós falamos até do Enem, né, que o Enem ele pede no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas. Tá? Então, o que é necessário? Que você, se você for fazer essas 30 linhas, é necessário que você faça aí 3 parágrafos de desenvolvimento, certo?
Ok. Falamos também que a outra estrutura seria a conclusão. E, diretamente falando do Enem, falamos também que a conclusão precisa de uma proposta de intervenção. Tudo isso nós vamos falar, né, bem devagar, paulatinamente, durante as nossas aulas, né, no ano de 2021, tá? Já ingressando ali, né, para uma perspectiva de fazer com que vocês possam já estar se preparando, né, para o Enem, né? Para o Enem, para os vestibulares de uma forma geral. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o texto teatral, né? O que é esse texto teatral? Pertence ao gênero dramático, né? Nós sabemos muito bem que, né, o texto teatral, ele serve para ser encenado, ele serve para o palco, né, para a plateia. E utilizamos nesse tipo de texto o discurso direto, tá? Então, uma personagem fala para outra, a outra imediatamente responde, ok? Bom, como ele serve para ser encenado, né, quando chega, né, o texto escrito para os atores, para que eles possam encenar isso, né, encenar a peça teatral, a estrutura desse texto vem da seguinte forma, certo? Não se tem narrador, tá? Não se tem narrador. A fala de cada personagem vem descrita pelo nome das personagens, tá? Então vamos lá, coloca ali Amélia, 2 pontos, aí tem a fala da Amélia. Joaquim, 2 pontos, vem a fala do Joaquim, ok? Então nós temos assim, de uma forma mais geral, esse tipo de estrutura. Tá? Também temos no texto teatral algo chamado de rubrica. O que vem a ser rubrica? Rubrica, né? Ela aparece entre parênteses, tá? E serve somente para o ator ou atriz saber como eles devem se comportar, o que eles devem fazer em cena. Então, vem assim, entre parênteses, por exemplo, deu uma gargalhada, tá? Então, ele não vai falar isso para o público, ele vai agir, ele vai dar uma gargalhada, porque está escrito ali no texto, né? O escritor daquela peça, tá? E induz o ator a fazer aquilo porque faz parte, né, do roteiro, ok? Agora dê saltos, aí vai, né, aparecer escrito entre parênteses. Abra a porta de repente, então ele vai abrir a porta de repente, tá? Então, o nome, né, dessas orientações, tá, são as rubricas, ok? Aí, geralmente, elas vêm entre parênteses, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês sabem que vocês irão fazer uma avaliação e a avaliação vai estar voltada, né, para tudo isso que nós acabamos de falar, tudo bem? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, né, um ótimo feriado, cuidem-se, né, nada de aglomeração e até a nossa próxima aula. Beijo para todos. Tchau, tchau.